Bom dia, bom dia! Estamos começando mais um culto online. Sejam todos bem-vindos. Quero começar com a leitura de Jeremias capítulo 29, versículo 11. Para a gente entender esse texto, a gente tem que entender que o povo de Deus estava disperso, espalhado por causa do domínio dos babilônios. E aí Deus manda um recado ao seu povo para dizer o seguinte, Jeremias 29, 11. Sei o que eu estou fazendo. Já planejei tudo e o plano agora é cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Essa é a versão da mensagem. Numa outra versão poderia dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, planos de fazê-los prosperar e de prover um futuro para vocês. Deus está dizendo que mesmo que a gente esteja disperso, mesmo que a gente esteja fora da nossa casa celestial, do nosso lar de descanso eterno, mesmo que a gente esteja aqui nessa peregrinação, Ele está cuidando de tudo e o plano dele é cuidar de nós. Então é esse Deus que nós vamos louvar. Eu quero te convidar a cantar junto essas canções. Quem me liberta do meu pecado, o seu amor é maravilhoso, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Abala a terra com sua voz, maravilhados o adoramos, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Transforma a minha vida e faz dos órfãos filhos e filhas, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Quem governa entre as nações e como o sol brilha em majestade, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Te convido a cantar junto, dizendo que o Cordeiro de Deus é digno de toda honra, de todo louvor. Vamos cantar? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz. Ele entregou sua vida para que eu fosse livre.
Jesus eu canto pelo que fez por mim. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Interessante que ela diz que chega o dia de viver tudo aquilo que se aprendeu, e é isso que nós estamos experimentando agora. É um tempo de viver o amor de Deus, é um tempo de viver a nossa espiritualidade, a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, a nossa vida familiar. É um tempo de se viver tudo aquilo que a gente aprendeu de Deus e aprender que Deus continua sendo bom, ainda que Ele diga não, ainda que a gente enfrente perigos, ainda que tudo desmorone ao nosso redor. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele é um Deus grande em quem nós podemos confiar. Ele é a nossa rocha eterna, a rocha inabalável. Aquele que não nos desampara, não nos decepciona, aquele que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quero te convidar a continuar cantando a esse Deus. Vamos cantar juntos? Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno,
sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Mais perto, vamos cantar juntos? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, porque mesmo quando as coisas saem do nosso controle, elas não saem do teu controle.
Então nós clamamos a Ti, Senhor, de coração sincero. Aproxima-nos de Ti. Quebranta o nosso coração e aumenta, expande a nossa fé. Abre os nossos olhos espirituais para enxergar o que o Senhor está fazendo. Para que o nosso coração encontre alegria em Ti. Para que possamos dizer: ao Senhor dedicamos toda a canção, todo o júbilo, porque mesmo em tempo de adversidades, o Senhor continua sendo bom. Então a Ti, Senhor, nós cantamos, a Ti nós dedicamos essa canção. A Ti, em todo som, em todo tom, em toda voz, cantando juntos ao Senhor. Sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio Filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Canta juntos, vamos lá. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom, em toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio Filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. Vamos cantar juntos uma última vez. A Ele todo som, a Ele todo som
Amém. Louvado seja o Senhor. Continuando a nossa série de reflexões sobre o peregrino, eu quero começar dizendo que eu pensei de um jeito melhor de explicar para o Arthur o que é um peregrino. Semana passada eu estava dizendo que eu fico imaginando as conversas que a gente vai ter. Para quem não sabe, aí Arthur é meu filho, que ainda não nasceu. E eu fico imaginando as conversas que a gente vai ter. E acho que semana passada ele não entendeu muito bem. E aí eu pensei num jeito melhor de explicar para ele. Mas antes de te contar o jeito que eu vou explicar para ele, eu quero recapitular algumas coisas. O que a gente está falando quando a gente fala de peregrino? A Bíblia tem várias palavras para descrever o que é o cristão. O que eu sou, o que você é. E pensa no seguinte, pensa que a gente diz assim, maçã. Pensa numa maçã. Eu poderia usar a palavra maçã para descrever. Eu poderia usar a palavra fruta. Eu poderia usar a palavra alimento. Eu poderia usar várias palavras que descrevem uma mesma coisa. Da mesma forma, a Bíblia tem vários termos. Por exemplo, filhos de Deus, a gente entende que Deus é um pai e nós somos filhos. Sacerdócio real, a gente entende que nossa função é conectar as pessoas com Deus, é o sacerdócio que faz essa ponte. Tem várias imagens, a noiva de Cristo, várias imagens bíblicas a respeito da vida do cristão. Uma delas é o peregrino. Então nós somos peregrinos. E a gente olhou para o que o Google diz para entender o que é peregrino. E a gente viu que definição espetacular do Google, uma definição incrível, dizendo que peregrino é aquele que peregrina. Uau! Realmente a gente não precisa de explicação nenhuma mais. Peregrino é aquele que peregrina. E a gente falou que peregrino é esse que tem... ele está de passagem, a vida dele é uma transitória, ele está numa jornada, ele está passando e ele não faz residência, ele não fixa uma base aqui. Esse é o peregrino. E aí, voltando então à minha conversa com o Arthur, como é que eu explicaria isso para ele? Eu pensei numa história para explicar. Imagina você que tinha um grande rei e o reino dele estava dividido. Esse rei vivia num grande castelo e dentro desse castelo imenso, cheio de quartos, cheio de cômodos, cheio de bens, ele ficava preocupado com o reino dividido. E o filho dele, vendo essa preocupação, ele se voluntariou, disse: pai, eu posso ir passando nos vilarejos para unificar o reino, para fazer com que esse reino seja um reino só, para promover a reconciliação de todas as coisas. E aí esse filho se voluntariou, mas para ir passando pelos vilarejos, ele precisava diminuir as coisas que ele utilizava, o que ele gostava, o conforto dele. Ele precisava se esvaziar de todo aquele conforto que o castelo imenso proporcionava para ele. Então ele foi diminuindo. De um castelo imenso ele conseguiu diminuir para um cômodo. Ele pensou, olha, com isso aqui eu consigo fazer essa peregrinação, essa jornada de reconciliação, mas um cômodo ainda estava muita coisa. E ele foi diminuindo essas coisas desse cômodo, se livrando, fazendo filtros, critérios para poder dizer, isso eu preciso levar, isso eu não preciso levar. E ele conseguiu chegar numa grande carroça, numa carroça grande. Mas ele pensou, uma carroça grande ainda é muito lenta, eu vou demorar muito para fazer essa jornada, para passar por todos os vilarejos, então eu preciso diminuir ainda mais. E ele conseguiu diminuir tudo para uma sacola, uma mochila, que ele colocava nas costas e ele ia caminhando, passando pelas cidades. Não sei se você já teve a experiência de acampar ou de fazer uma trilha, ou já viu alguém que fez isso. Geralmente essas pessoas carregam um mochilão, uma grande mochila nas costas. Eu, há algum tempo atrás, tinha muita vontade de fazer isso, e fui pesquisar sobre essa mochila, o que se levava para fazer um acampamento, e descobri que tudo que vai dentro dessa mochila é muito bem calculado, porque são coisas essenciais. É um fogareiro, uma coisa para você fazer uma comida no momento que precisa, um cantil para você levar sua água, às vezes tem uma garrafa que faz... a própria garrafa filtra a água, que você pode pegar a água de um rio, tem a própria barraca que tem aqui dentro tem um saco de dormir, enfim, várias coisas que você coloca dentro dessa mochila que são essenciais para uma boa trilha, uma boa peregrinação. Então, o peregrino levou nessa mochila o que é essencial. Na saída para a sua peregrinação, o pai dele, o rei, chegou para ele e disse: filho, eu quero te dar esse amuleto, era uma pedra num cordão. E ele disse, toda vez que você olhar para esse amuleto, toda vez que você pegar nessa pedra e olhar para ela, eu quero que você se lembre de onde você saiu, do castelo onde você vive, do pai que você tem, do reino que está à sua disposição. Eu quero que você se lembre da sua missão nessa jornada. E eu quero que você saiba que eu estou cuidando de tudo, esse reino todo é meu. Você está seguro, qualquer lugar que você for, você está seguro.
E eu quero que você saiba para onde você vai voltar no final de tudo isso. Então, esse amuleto, eu quero que ele seja para você uma lembrança, um marco, um memorial de onde você veio, de o que você está fazendo e para onde você está indo. Essa imagem desse peregrino que vai fazendo essa jornada, carregando esse amuleto e levando a mochila apenas com os itens essenciais nas costas, é para a gente também uma figura do que nós somos como peregrinos. A gente tem esse amuleto também. Esse amuleto é quando a gente pega nesse amuleto, a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxerga. A gente consegue lembrar quem é nosso Pai Celestial, nós somos nascidos do Espírito Santo de Deus, nós estamos numa missão aqui nessa jornada. Quando nós terminarmos essa missão, ou quando o Rei quiser, nós voltaremos para a nossa casa, nós voltaremos para o castelo. Nós estamos em segurança porque todo esse reino pertence ao nosso Pai. Então esse amuleto é a nossa fé. A fé para nós é como um amuleto que nos dá a certeza das coisas que nós não vemos, é a prova das coisas que nós esperamos. É isso que nós falamos semana passada. E agora com esse amuleto, eu fico imaginando, né, contando essa história pro Arthur, esse rei, o amuleto, essa história, e terminando de contar essa história, o Arthur em lágrimas, assim, emocionado, com o coração quebrantado, contrito, dizendo assim, papai, eu quero ser um peregrino também, eu quero fazer parte desse reino, eu também quero ser filho desse rei, eu quero esse Jesus na minha vida. Ou então ele vai dizer, nossa, que história chata, quero voltar a jogar videogame, posso voltar? Eu acho que a segunda opção é mais possível. Ele vai achar coisas mais interessantes para fazer. Mas vamos deixar que o tempo diga e que ele me surpreenda. Pra gente, essa história é um símbolo, é um marco. Porque a gente carrega essa fé como um amuleto e a gente traz a nossa memória de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente está indo. Talvez isso te pareça familiar, se você faz parte da nossa igreja há algum tempo, se você já frequenta, já me ouviu pregar algumas vezes, você vai lembrar que teve uma pregação, uma mensagem que eu falei, Dom Covinho, Oncotô e Proncovô. Isso é como eles dizem lá em Minas, né? Dom Covinho, Oncotô e Proncovô. E talvez agora seja o momento de trazer à memória isso, de lembrar dessas palavras. A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória significa buscar na nossa lembrança algo que nós já ouvimos, algo que nós já sabemos. Não dá para trazer à memória algo que eu nunca ouvi. Então o que eu quero propor hoje é uma memorização. Eu quero falar coisas repetidas, coisas que você já sabe, coisas que você já ouviu, para trazer à sua memória coisas que podem te dar esperança. Mas isso não significa que eu vou ser repetitivo, não significa que eu vou ler os mesmos textos. Então não se distraia, não desliga aqui, fica comigo por favor. Vamos caminhar juntos agora nessa reflexão, trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Para que isso nos ajude a lidar com o sofrimento. Porque ao longo dessa jornada a gente tem dias difíceis. E nos dias difíceis, a nossa atenção ela é despertada. O que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo no mundo? O que é que está acontecendo ao nosso redor? E a gente precisa, justamente nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento, de caos, é que a gente precisa estar atento e estar com a memória boa para lembrar de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. Os dias bons, eles são como um copo d'água para alguém que está morrendo de sede. Ninguém precisa ensinar, não precisa fazer um curso, não precisa de uma pregação para te ensinar a beber água quando você está com sede. Você tem um copo d'água na sua frente, você está com sede, é instintivo, você desfruta, você aproveita. Os dias bons são instintivos para a gente. Quando a gente está bem, quando tudo vai bem, a gente só desfruta e só aproveita. Agora, quando tudo vai mal, a nossa atenção é despertada, a gente fica em estado de alerta. O medo, a ansiedade, a insegurança trazem a gente para um estado de atenção. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo agora? O C.S. Lewis já falava sobre isso, que Deus sussurra para nós em meio à alegria, mas é em meio ao sofrimento que ele usa um megafone, porque Deus está gritando coisas que a gente não consegue ouvir. Então, nesses momentos de caos e de dificuldade, de ansiedade e insegurança, é que a gente precisa prestar atenção e trazer à nossa memória quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Nessa reflexão eu quero trazer isso à sua memória. De onde nós viemos? Vamos começar. Primeira coisa, de onde nós viemos? Existe um livro de um autor chamado John Bunyan, foi um livro muito vendido ao longo da história, chamado O Peregrino. Eu não estou falando tanto desse livro nessas reflexões porque eu tenho um pequeno ponto que me incomoda nesse livro. O Peregrino, na história dele, como ele
envolvido na época dele, no contexto dele, com o movimento puritano, ele diz que a jornada do peregrino, o personagem principal, começa aqui. E começa aqui e através de uma longa peregrinação, de uma longa jornada em que ele enfrenta tentações, em que ele luta, ele vence desafios, ele consegue chegar ao céu. Como se fosse o nosso exercício de autopurificação, por isso que os puritanos eram chamados assim. Quando eu me purifico, quando eu me disciplino, quando eu me esforço, eu consigo merecer esse céu, eu consigo chegar a esse céu. Claro, essa não é a doutrina puritana, eles dizem também da salvação pela graça, mas eles têm uma ênfase na purificação pessoal. E diferente da história do John Bunyan, quando a gente olha para a Bíblia, Jesus diz que a nossa história não começa aqui. Não é o nosso esforço, o nosso muito trabalhar, as nossas boas obras, a nossa autopurificação que nos dá o mérito do céu. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, no que Cristo fez, não o que nós fazemos. Mas é interessante porque Jesus tem um encontro com um homem que pensa que as boas obras dele levarão ele para o céu. É um fariseu. O fariseu era muito apegado à lei, à Torá judaica. E Jesus, quando encontra com esse fariseu, o nome dele é Nicodemos, está lá em João capítulo 3, esse fariseu diz: bom mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. E aí Jesus fala assim: olha, eu vou dizer uma verdade para você, Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos fica muito confuso, ele pensa que o auto-purificar, o guardar a lei, o seguir as regras, vai levar ele para o céu. Ele pensa que a jornada dele começa aqui e ele trabalha e se esforça muito para chegar no céu. Mas Jesus diz que ele tem que nascer de novo. Porque Jesus diz, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você precisa nascer do Espírito caso você queira ver o reino de Deus. Nossa, o que isso significa para a gente? Significa que a gente tem uma natureza carnal. Essa matéria que a gente tem aqui, carne e osso, isso que a gente tem, uma natureza pecaminosa, uma natureza de pecado, isso a gente já tem, isso começa aqui. Mas a gente precisa nascer de novo, a gente precisa receber em nós o Espírito Santo, essa natureza espiritual. Nascer de novo significa que eu mudo toda a minha consciência, todo o meu pensar, todo o meu interpretar da existência, o meu jeito de lidar com a vida, ele é totalmente transformado e agora vem habitar em mim o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus é quem me governa agora. Esse Espírito de Deus, como o próprio nome já diz, é o próprio Deus, ele vem da parte de Deus. Então a jornada não começa aqui. Nós começamos a nossa jornada espiritual ao nascer de novo. Então nós começamos a jornada vindos da parte de Deus, somos nascidos de Deus. Olha o que João 3 diz. É necessário que vocês nasçam de novo, Jesus falando. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Um outro termo que a Bíblia utiliza para falar da gente. Nós somos nascidos do Espírito. E nós somos como esse vento que vem e vai. Uma peregrinação. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. É uma passagem, é transitório. Então esse Espírito em nós somos nascidos do Espírito, nós viemos de Deus, nós somos filhos de Deus, gerados de Deus. Esse Espírito, essa natureza espiritual em nós, significa que nós viemos de lá. Esse Espírito Santo que atua na nossa consciência e opera no nosso corpo, como Paulo diz, o viver é Cristo, nós vivemos em Cristo, estamos em Cristo. Nele nós nos movemos, existimos, respiramos, é tudo nele. Então nós nascemos de Deus, nós viemos da parte de Deus. Por isso que na nossa ilustração, a história que eu vou contar para o Arthur, eu disse que a história começa no castelo. Nós temos em nós uma parte de nós que veio da parte de Deus. E então, se nós viemos da parte de Deus, o que é que a gente está fazendo aqui? Segunda parte dessa história é onde nós estamos e o que nós estamos fazendo aqui. Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, ele fala uma coisa muito forte. Ele diz assim, gente, nós esperamos ansiosamente o dia da nossa glorificação. Eu espero por isso. E aí Paulo diz, eu estou dividido, eu me sinto dividido. Porque metade de mim quer ficar vivo e ama a vida. Mas a outra metade de mim sabe que logo que eu morrer, eu vou para essa glória que eu tanto espero, que eu tenho ansiedade para ver. Então eu fico metade e metade, porque para mim viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E ele diz, caso eu continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho, eu já não sei o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês,
para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. A alegria de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Olha para esse texto. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que eu só não morri ainda para que, através da minha vida, vocês que estão lendo essa carta, Filipenses, vocês tenham cada vez mais alegria em Cristo Jesus. Por isso eu sei que eu não morri e não vou morrer agora. Porque a minha obra aqui não está completa. Porque eu tenho uma obra a fazer, que é doar a minha vida para a alegria e progresso na fé dos filipenses. Isso que Paulo está dizendo. Então Paulo tem consciência de que ele está aqui para uma missão e que depois da morte ele vai para um lugar muito melhor, ele vai estar com Cristo. Isso é lucro. O que significa para nós? Significa que enquanto nós estamos vivendo aqui na nossa jornada, nosso lugar não é aqui. Então se tudo vai bem, legal. Se tudo vai mal, não tem problema. Porque nós estamos aqui a trabalho. Já viu uma pessoa que viaja a trabalho? Uma pessoa que viaja para cumprir uma missão? Ela sai de casa, vai trabalhar numa outra cidade. Por mais que a cidade seja incrível, ela executa um trabalho ali. Pode ser que ela tenha momentos de prazer naquela cidade, pode ser que não. E ela volta para casa. Assim somos nós. A nossa vida aqui na Terra, a nossa vida terrena é uma viagem a trabalho. Nós estamos aqui a trabalho, nós estamos aqui com uma missão. Qual é a nossa missão? Doar a nossa vida pelo próximo. Doar a nossa vida pelo outro. É para que através da nossa vida o outro exulte em Cristo. Através do nosso viver, através do que a gente faz, do que a gente ensina, do que a gente prega, do que a gente fala, do que a gente executa, do que a gente cria, do que a gente constrói, através de tudo isso, outras pessoas tenham alegria em Cristo Jesus. Então nós precisamos anunciar Jesus Cristo, falar de Jesus, falar da nossa fé, falar da obra da graça, falar que o grande rei, dono de todo esse reino, quer uma reconciliação de todas as pessoas, ele quer amar todas as pessoas e quer que todas as pessoas amem-se mutuamente, pois é do desejo de Deus que todos sejam salvos, está lá na carta de Paulo a Timóteo. Deus deseja que todos sejam reconciliados. Em Colossenses fala sobre isso, que Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Em Cristo Jesus, Deus está promovendo essa reconciliação. E Paulo também diz que esse Espírito de Cristo está sobre nós. Ou seja, se Deus está reconciliando todas as coisas em Cristo e este Espírito de Cristo está sobre nós, nós estamos aqui na Terra por uma missão celestial. Deus me convoca e te convoca para reconciliar todas as coisas. Reconciliar a tua família, reconciliar a tua vizinhança, reconciliar o teu país, a tua sociedade, promover paz, sermos pacificadores, sermos aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que proclamam o ano da graça do Senhor, aqueles que proclamam vida, amor, bondade e justiça por onde passam. Essa é a nossa missão. Então o que nós estamos fazendo aqui? Proclamando o reino de Deus. Nós proclamamos a chegada do reino de Deus, porque nós somos missionários do reino de Deus. Eu sou um missionário de Deus, você é um missionário de Deus. Deus nos enviou para uma peregrinação em que nós, com a nossa vida, proclamamos a chegada do reino. Essa é a nossa missão, é isso que Paulo entendia. Então Paulo não tinha medo da morte. Paulo sabia que a morte ia levar ele para um lugar muito melhor, mas que enquanto ele estivesse vivo, o viver não era dele. O viver era Cristo. Toda a vida dele estava submissa ou submetida ao poder e ao senhorio de Cristo. Para nós, o que isso significa? Que nós não estamos aqui para viver para nós mesmos. Eu não estou aqui, eu não nasci do Espírito, você não nasceu do Espírito, nós não viemos de Deus para viver uma vida egocêntrica, uma vida que beneficia a nós mesmos. Nós somos enviados da parte de Deus para viver uma vida que beneficia o próximo. Ama o teu próximo, doa a tua vida por ele. Então essa é a nossa missão aqui. E por fim, em terceiro lugar, para onde nós vamos? Porque se nós viemos desse castelo, desse reino de Deus, nós estamos aqui para proclamar reconciliação, proclamar amor, justiça, paz, bondade. Para onde nós estamos indo? Para onde vamos? E aí, essa é a nossa esperança. Enquanto nós andamos na nossa peregrinação, nós temos esse amuleto da fé em nós. E quando nós pegamos esse amuleto, nós sabemos, eu estou indo para um lugar muito legal, muito melhor que tudo isso. E a Bíblia descreve esse lugar. Em Apocalipse 21, versículos de 1 a 4, está descrito: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Deus estará conosco, Deus habitará conosco. Deus, o próprio Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos rostos. É rostos que fala. Deus vai nos dar alegria, paz, não haverá mais dor, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá coronavírus, não haverá instabilidade econômica. Gente, não haverá dinheiro, não haverá riquezas e pobrezas. Esse é o lugar onde nós vamos. Esse é o céu, é para lá que nós estamos indo. Então nós estamos cumprindo uma missão para depois voltar para casa. Em Apocalipse 22, versículo 2 diz: de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então João teve uma visão em Apocalipse de um lugar para onde nós vamos que tem uma árvore, que a folha dessa árvore serve para a cura de todas as nações. Ou seja, não haverá doença no mundo, porque tem cura disponível para todo mundo. Tem remédio, tem vacina, não vai ter doença mais. Nós estaremos protegidos lá, a vida será eterna, a vida será plena. Olha esse lugar para onde nós vamos. Uma outra imagem que fala sobre o céu, sobre o lugar para onde nós estamos indo, está lá em Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9, diz assim: o lobo viverá com o cordeiro. Você já viu o lobo vivendo com o cordeiro, os dois vivendo juntos? Esse é um lugar diferente. O leopardo se deitará com o bode. Que estranho, o leopardo se deitando com o bode, os dois descansando juntos. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. Imagina um bezerro, um novilho gordo e um leão, que é o predador deles, pastando juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Gente, que coisa, o leão comendo palha como o boi. Que lugar é esse? Que lugar estranho. Olha o que Isaías está descrevendo para a gente. A criança brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Esse é um texto que mexe com a gente, porque ele está dizendo que o leão e o bezerro, ou seja, essa criança que brinca com a cobra, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que não há mais perigo, não há mais rivalidade, não há mais predador e presa, não há mais guerra. A paz está estabelecida, o leão não precisa mais devorar o novilho. Os dois podem sentar juntos, são diferentes que antes guerreavam, são diferentes que antes se mutilavam, se atacavam, se destruíam, agora não se destroem mais. Agora o céu chegou. Onde é esse lugar que nós vamos? É o lugar onde os diferentes não se destroem mais. É o lugar onde os inimigos não se atacam mais, pois já não há mais inimizade entre eles, a paz foi estabelecida. É um lugar onde, se o leão e o novilho sentam para comer juntos, eles comem do mesmo pasto, a gente pode dizer que é o lugar onde os diferentes sentam à mesma mesa e comem do mesmo pão e bebem do mesmo cálice, que é Cristo Jesus em nós. Esse céu, esse lugar para onde nós vamos, é onde Jesus, todo santo e todo poderoso, se assenta com Judas, pecador falho, à mesma mesa e comem do mesmo pão. É o lugar onde Pedro senta com Jesus para comer, mesmo sabendo que logo depois ele ia trair. Percebe que a ceia é um símbolo para nós, onde os diferentes, onde o santo e o impuro sentam para comer juntos? No céu, no lugar para onde nós vamos, os diferentes vão sentar juntos. Ou seja, os cristãos inclinados à esquerda política e os cristãos inclinados à direita política sentarão na mesma mesa. Os cristãos que acreditam num Estado maior, mais autoritário, e os cristãos que acreditam num Estado mínimo sentarão na mesma mesa. Os cristãos que gostam de samba e os cristãos que gostam de rock sentarão na mesma mesa.
Então o céu é o lugar onde já não há mais grego, nem romano, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem patrão, nem funcionário, nem ricos, nem pobres, nem negros ou brancos. Já não há discriminação, já não há desigualdade, já não há racismo, porque todos estão iguais perante Cristo, perante Deus, todos são um em Cristo e sentam na mesma mesa, na mesa do reino de Deus, na mesa do Senhor. É para esse lugar que nós vamos. Algumas pessoas têm olhado para os noticiários, para o que tem acontecido nos últimos tempos e têm dito, é o apocalipse, chegamos no fim do mundo. Sinceramente, eu não sei se é o fim do mundo. Pode ser, pode não ser. Para nós que somos peregrinos, tanto faz. Tanto faz. Se nós somos peregrinos, nós podemos morrer e nós vamos para o céu. Jesus pode voltar e nós vamos para o céu. Todo o apocalipse pode se cumprir e nós vamos para o céu. Se nós estamos vivendo o apocalipse ou não, a sensação e o sentimento dentro do nosso coração é o mesmo. Alegria, porque a nossa alegria está no Senhor. Nós estamos numa peregrinação que tem dificuldades, que tem sofrimentos, que tem dias difíceis, mas nós pegamos esse amuleto e nós lembramos, logo tudo vai passar e eu vou para esse lugar celestial, onde os diferentes se sentam à mesma mesa, onde Deus faz nos homens o seu tabernáculo, onde Deus enxugará do meu rosto toda lágrima, toda dor, toda tristeza. Deus estará comigo, eu vou para lá. Então, o apocalipse ou o fim dos tempos não deve te assustar. O apocalipse é para nós, a revelação que João tem no apocalipse, para nós, é o símbolo da nossa maior alegria. Nosso júbilo, o apocalipse é a nossa grande festa. Ai, mas o apocalipse tem uma besta com chifres, tem um monstro lá, meu Deus. O que está acontecendo agora no mundo causa doença. Calma. O Apocalipse é a nossa carta de alforria. O Apocalipse é para nós o momento da nossa liberdade. Nós seremos livres dessa natureza terrena. Seremos livres da nossa peregrinação. Nós não precisaremos mais caminhar. Nós poderemos descansar no Senhor. Descansar em Deus. É o momento em que nós entramos no lar celestial. É o momento em que aquele peregrino da história que eu vou contar para o Arthur, ele vai chegar de volta no reino, vai ser abraçado pelo Pai. Então, se é o Apocalipse ou não, tanto faz. O que serve para nós? Agora nós estamos num momento difícil, mas nós olhamos para o futuro e temos no futuro a nossa esperança. Tudo vai ficar bem. Tudo vai passar. Deus estará conosco e enxugará do nosso rosto toda lágrima. É lá que nós olhamos. É para lá que nós vamos. Esse é o lugar celestial. Então, gente, por que eu estou trazendo tudo isso? Por que eu estou trazendo essa reflexão sobre nós nascemos do Espírito, viemos da parte de Deus, estamos numa missão de proclamar reconciliação para todos os povos, proclamar amor e graça por aí, e nos apegamos firmemente à esperança que professamos de que ou Cristo voltará para nos buscar, ou nós morreremos e estaremos com Ele, e isso é lucro para nós. Nós vamos para um lugar celestial, um lugar de justiça, um lugar onde Deus habita com os homens. Por que tudo isso? Por que pensar sobre isso? Porque muita gente está dizendo que agora, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de reclusão, de solitude, é um tempo de reflexão. Aí eu fico pensando, todo mundo fala assim, é tempo de reflexão, tá, mas reflexão sobre o quê? Reflexão como? Como é que reflete, meu Deus do céu? Como é que faz para ter essa reflexão que todo mundo fala? Pode ser que às vezes a gente se perca no meio de estudo e pense assim, eu não sei refletir, eu não sei meditar nessas coisas, eu não sei avaliar ou ponderar sobre tudo isso. Refletir, gente, meditar, é justamente isso que eu estou propondo. Refletir é olhar para todas essas coisas que estão acontecendo e fazer perguntas. O que é que está acontecendo? Por que Deus está permitindo isso? Por que nós estamos passando por isso? Para onde Deus quer nos conduzir? Que lições Deus quer nos ensinar? E para que nós possamos fazer essa reflexão de maneira saudável, não ansiosa, não insegura, não inquieta, nós precisamos lembrar, nós somos filhos de Deus, nós nascemos de Deus, nós estamos aqui para cumprir uma missão e nós estamos voltando para o nosso lar celestial, nós estamos rumo ao lar celestial, então nada nos amedronta, nada nos assusta, porque Deus é conosco, Deus está em nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós?
Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, quando nós vamos refletir, se nós aplicarmos um zoom, uma lupa, um microscópio para o nosso sofrimento no dia de hoje, no tempo presente, para a nossa ansiedade, a gente vai ficar desesperado. Porque no olho do furacão parece que tudo será destruído. Mas quando nós tiramos essa lupa, tiramos esse zoom, afastamos a câmera e olhamos de longe, quando nós temos a capacidade reflexiva de olhar para toda essa história do ponto de vista do alto, imagina subir para o alto, subir num helicóptero, subir num drone e olhar tudo de cima, nós vamos entender de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. O que Deus quer em tudo isso? O que Deus quer com a nossa peregrinação? Por que nós estamos peregrinando e por que nesse ponto da peregrinação estamos passando por isso? Eu estou levantando aqui algumas perguntas, gente, e vou ser bem honesto contigo, eu não tenho respostas. A gente tem um costume social da nossa sociedade esperar que o líder religioso responda perguntas existenciais. E a gente coloca o líder religioso num pedestal, como se ele fosse o dono das respostas. Eu não vou subir nesse pedestal. Eu não tenho autoridade em mim para subir no pedestal de quem tem respostas para a vida. Eu tenho perguntas. Eu tenho perguntas que eu estou tentando responder para mim. Eu tenho perguntas que eu estou buscando as respostas em Deus. E a minha reflexão aqui nessa manhã com você, para a gente refletir junto como igreja, como comunidade, é mais para a gente aprender a fazer perguntas, para fazer as perguntas certas, olhar para a direção correta, do que trazer respostas. Eu não sei por que Deus permitiu o coronavírus. Eu não sei por que Deus está permitindo tudo isso. Eu não sei por que Deus está permitindo algumas mortes. Eu não sei por que Deus permite o sofrimento e o mal no mundo. Eu não sei. Tem muita coisa que eu não sei. O que eu sei é que Deus é real. Deus existe. E se Deus existe e Ele se revela nas Escrituras, na Palavra, então algum propósito isso tem. Talvez agora eu não entenda. Talvez a gente não entenda agora. Talvez isso tenha tantos propósitos, em tantas camadas, que a gente não consegue descrever. Talvez Deus tenha um propósito para uma pessoa que ficou em isolamento, Deus tenha outro propósito para uma pessoa que pegou o coronavírus, talvez Deus tenha outro propósito para uma pessoa que tragicamente chegou a falecer. Eu não sei quais são os caminhos de Deus, eu não sei quais são os propósitos de Deus. Eu, assim como você que está me assistindo, estou em busca dessas respostas. Uma vez tem uma história da banda U2, em que pediram para o Bono Vox escrever uma música gospel. Eles sempre declararam sua fé em Jesus Cristo, sempre assumiram publicamente que são cristãos. E aí alguém disse assim, então se vocês são cristãos, por que vocês não fazem uma música gospel? Faz uma música gospel. E aí o Bono falou, tá bom, vou fazer uma música gospel. E aí ele fez uma música que diz assim, a letra diz assim, eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Ele falou, essa é a minha música gospel. E a gente pode falar, nossa, mas parece que é uma fé fraca. Não, não é uma fé fraca. Porque Paulo diz em Filipenses, eu não estou falando como quem já obteve tudo isso, mas falo como alguém que, esquecendo das coisas que ficaram para trás, prossigo para as coisas que estão adiante, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Ou seja, eu não a cheguei lá. Se o apóstolo Paulo está dizendo que ainda não chegou lá, mas que prossegue caminhando, quem é Bono Vox, quem sou eu e quem é você para dizer que já chegou lá? Nós não chegamos lá. Nós estamos procurando. Eu ainda não encontrei as respostas que eu procuro. Se um dia eu disser para você que eu encontrei todas as respostas que eu procuro, eu estou pronto para morrer. A nossa vida aqui acabou. Porque a nossa vida aqui é essa busca pelo Senhor, é uma peregrinação, nós estamos buscando respostas, gente. Não espere do seu líder religioso, se você faz parte de uma outra igreja, não espere do seu pastor todas as respostas, não espere de mim essas respostas. O máximo que eu posso fazer é perguntas. Eu sei que Deus está querendo chamar a nossa atenção. Eu sei que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Agora, o que é isso? Eu tenho algumas perguntas. O que Deus quer me ensinar a respeito do meu casamento? O que Deus quer me ensinar a respeito da minha vida familiar? Já parou para pensar nisso? Por que Deus te colocou dentro de casa? Por que Deus permitiu isso? O que Deus quer me ensinar a respeito da minha igreja? Por que Deus não está permitindo a gente se reunir aos domingos?
O que ele quer ensinar pra gente a respeito do que é ser uma igreja, a respeito da vida em comunhão, da vida cristã, da nossa amizade, do nosso relacionamento. O que Deus está nos ensinando a respeito da nossa igreja? O que Deus quer ensinar a respeito da minha própria alma, da minha individualidade, eu diante dele. Muita gente dizia que não tinha tempo para ler a Bíblia, para orar, porque a vida era muito corrida. A quarentena sentenciou todo mundo a ficar dentro de casa e agora nós temos um pouquinho mais de tempo livre, sim. Mesmo os que estão trabalhando em casa têm um pouquinho mais de tempo livre. O que Deus quer ensinar a respeito da nossa individualidade diante dele? Da nossa vida de prática de leitura de Bíblia, de oração, de reflexão, de meditação? O que Deus quer ensinar a respeito da nossa sociedade? O que Deus quer nos ensinar a respeito do amor ao próximo, do jeito que a gente lida com a cidade, do jeito que a gente lida com a vida pública? O que Deus quer nos ensinar sobre as nossas opiniões políticas? Será que é o momento de ter partidarismo? De defender um lado, defender outro lado, dizer que eu estava certo, que eu estava errado, que o presidente fulano faz isso ou aquilo, ou que aquele presidente fulano fazia ou deixou de fazer? Será que é o momento de olhar para isso? Será que é isso que Deus quer nos ensinar? Será que Deus quer nos ensinar essa lição? Será que Deus não quer chamar a nossa atenção? E aqui eu estou fazendo perguntas, eu não sei se é isso. Será que Deus não quer chamar a nossa atenção para o fato de que todos os seres humanos são iguais diante do coronavírus? Você pode ser rico ou pobre, presidente, de esquerda, de direita, chinês, italiano, espanhol, americano, brasileiro, tanto faz. Todo mundo é ser humano. E o que isso diz a respeito à nossa vida pública, à nossa vida política, à nossa vida nas redes sociais, as nossas opiniões? O que Deus quer nos ensinar? Hoje eu não vou responder essas perguntas. Hoje eu vou encerrar por aqui, te deixando para pensar. Deus está chamando a nossa atenção. Eu imagino, quando o Arthur for pequeno, quando eu quiser ensinar algo para ele, ensinar uma lição, ensinar algum comportamento, ensinar que não pode pôr o dedo na tomada, quando eu for ensinar algo para o Arthur, eu preciso que ele preste atenção em mim. E quando ele estiver prestando atenção em mim, quando ele estiver olhando para mim, prestando atenção, eu posso ensinar algo que ele vai absorver e vai aprender. Quando eu quiser ensinar sobre a tomada, eu preciso que ele saiba o que é uma tomada, então eu preciso que ele veja a tomada. Ou seja, eu preciso conduzir a atenção de um bebê, de uma criança, a atenção precisa estar focada na lição que eu quero ensinar. Eu creio que nesse momento Deus está chamando a nossa atenção. Deus quer nos ensinar a não pôr o dedo na tomada, então ele está mostrando a tomada. Deus quer ensinar que o casamento deve ser prioridade na nossa vida. A vida conjugal, a vida familiar deve estar em primeiro lugar. Então ele está chamando a nossa atenção para isso. Deus está querendo dizer que a nossa espiritualidade, a nossa vida de oração é importante, então ele está chamando a atenção para isso. Eu creio que Deus está conduzindo o nosso olhar para nos ensinar lições. Agora, quais lições são essas? Eu não sei. Ainda não sei, talvez eu descubra. Talvez você descubra. Vamos conversar sobre isso. Quero fazer uma oração, quero te convidar a orar também. Deus, eu não clamo a Ti que o Senhor nos livre do sofrimento. Eu clamo que o Senhor não nos deixe passar por sofrimento sem aprender lições. Ensina-nos o que o Senhor quer nos ensinar. Conduz o nosso olhar e abre os nossos olhos. Abre a nossa visão para ouvir a Tua voz no meio de tudo isso, no meio desse furacão. E entender que se nós somos filhos Teus, se nós viemos de Ti, nós somos nascidos do Espírito, se nós estamos aqui numa peregrinação debaixo do Teu controle, então nada pode nos parar, nada pode nos apavorar, nos amedrontar, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco e tudo isso está acontecendo, nos ajuda a entender, Senhor. Nos ajuda a entender o que nós devemos aprender, que tipo de igreja nós devemos ser depois disso. Que tipo de pastor eu devo ser depois disso? Que tipo de marido eu devo ser depois disso? Que tipo de esposa as nossas irmãs aqui devem ser depois disso? Que tipo de filhos nós seremos depois de tudo isso? Nos ensina essas lições. Não deixa a gente passar por isso sem refletir sobre isso, sem perceber que o Senhor está gritando a nossa consciência. Transforma a nossa consciência para que saiamos de tudo isso mais maduros, mais fortes
e mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os nossos avisos são os mesmos de sempre. As contribuições são necessárias, eu insisto contigo. Procure o Danilo, procure fazer a sua contribuição por transferência. Nós temos ainda o aluguel, nós temos algumas contas para pagar, compromissos financeiros da igreja, e nós dependemos integralmente da oferta de cada um de nós. Sem essas ofertas, nós vamos ter que começar a escolher quais boletos pagar e quais deixar de pagar. Isso não é um bom testemunho para a nossa igreja. Então, eu quero te levar a refletir sobre isso. Nós somos uma só comunidade, um só corpo. E esse corpo tem responsabilidades, tem contas a pagar. Então, eu não estou clamando que você dê dinheiro para mim. Isso não é para o pastor, não é para ninguém. Isso não enriquece ninguém. Você pode conversar com o nosso tesoureiro para tirar dúvidas sobre a gestão financeira da igreja. Nosso tesoureiro trabalha em companhia de um conselho fiscal, que são 3 pessoas que fiscalizam e cooperam com o tesoureiro. Então, nós estamos fazendo uma gestão transparente, honesta e íntegra, porque nós fazemos isso para o Senhor. Nós tememos a Deus e administramos o dinheiro de Deus com toda a decência e toda a honestidade. Então, não estou pedindo dinheiro para bolso de ninguém. É simplesmente para que a nossa igreja, a nossa comunidade continue pagando suas contas em dia. Segundo aviso, é que se você quiser fazer parte de um grupo de WhatsApp, entre em contato com a gente. Se você é novo aqui, é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. A gente quer te acolher, quer te receber. Tem um número aqui que está na tela de um contato para você saber mais sobre a nossa igreja ou para você fazer parte dos grupos. Nesse tempo de distanciamento social, vamos usar as ferramentas online, virtual, WhatsApp, Instagram. Vamos utilizar tudo isso para a gente ficar bem perto um do outro, para não deixar a nossa comunhão esfriar. E falando em comunhão, o terceiro aviso agora, lá no Instagram da igreja, eu vou ligar uma live, uma chamada ao vivo, para a gente poder bater papo, para a gente conversar, para poder esclarecer dúvidas sobre essa mensagem. Se você participou da live semana passada, você sabe como eu fiz. Eu levo algumas perguntas e faço um bate-papo dirigido. Então, eu quero, em primeiro lugar, saber como tem sido a sua semana, como vocês têm passado nesses dias, quero que a gente interaja um pouco. Em segundo lugar, esclarecer dúvidas, eventuais dúvidas sobre o sermão, sobre a mensagem. E, em terceiro lugar, promover uma reflexão para a gente carregar para a semana, o que a gente vai levar para essa semana, alguns avisos importantes. E aí a gente vai fazer isso agora numa live lá no Instagram. Então, a gente encerra por aqui o nosso terceiro culto online. Obrigado por ter assistido até aqui, por ter ficado firme aí na sala da sua casa. E agora, se você quiser, você está convidado para um bate-papo lá no Instagram para a gente tomar o nosso café juntos. Vamos lá!